essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que concedeu a prisão domiciliar a Jair Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente foi esquecido, digamos assim. E a gente vai explicar melhor na reportagem do colunista Igor Gadelha. A matéria que está aqui na coluna dele diz o seguinte: Moraes ignora um dos filhos de Bolsonaro ao autorizar visitas em casa. E no caso é Eduardo Bolsonaro. Eduardo que ainda está morando nos Estados Unidos, ele que foi para lá no ano passado. A gente estava relembrando isso agora há pouco, a Marília falou sobre esse caso, ele que foi para lá para poder reivindicar a ajuda do governo norte-americano aqui junto às autoridades brasileiras, para poder sancionar as autoridades brasileiras. Isso acabou acontecendo, né? O ministro Alexandre de Moraes foi sancionado com a Lei Magnitsky, depois foi retirada a Lei Magnitsky, mas o Supremo Tribunal Federal acabou investigando, está investigando Eduardo Bolsonaro por conta desse caso. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi tirado desse caso, dessa investigação, mas Eduardo continua sendo investigado, está lá nos Estados Unidos e proibido de visitar o pai. Na relação aqui de visitas estão os demais filhos, Flávio, Carlos e Jair Renan, que podem visitar o pai às quartas e aos sábados. Na lista de autorização, porém, o nome de Eduardo não consta, né? O filho 03 não consta na decisão judicial. Em tese, Bolsonaro e Eduardo seguem proibidos de se falar por ordem de Moraes. O veto foi dado em julho de 2025, no âmbito do processo da suposta tentativa de coação do Supremo Tribunal Federal. Em setembro de 2025, porém, como eu disse, o ex-presidente não foi denunciado no caso. Eduardo, por sua vez, ainda não foi condenado. A filha do ex-presidente Jair Bolsonaro, claro, ela reside na mesma casa, ela mora lá, então ela vai conviver com o pai que está em prisão domiciliar. Então, de todos os filhos, Felipe, apenas Eduardo não vai poder visitar. Os dois não podem nem se falar por telefone, né? Já existe essa decisão que foi proferida pelo ministro Alexandre de Moraes. Eduardo está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal. A gente já tinha falado isso também, né, no ano passado. O ministro Alexandre de Moraes iria julgar toda a trama do golpe, né, a suposta trama do golpe, e deixaria o caso do Eduardo Bolsonaro para esse ano, antes das eleições. Vamos ver se isso vai acontecer de fato antes das eleições, né, o julgamento de fato. O que a gente sabe é que ele ainda está morando lá nos Estados Unidos, não está no Brasil, e se estivesse, não poderia visitar o pai. Os outros filhos podem visitar às quartas e aos sábados. E o Flávio ainda tem um porém. O Flávio pode visitá-lo enquanto advogado. Ele tem essa premissa porque também está no quadro de advogados de Jair Bolsonaro. Então, ele está, ao menos a família vai estar bem presente nesse momento aí, inicialmente 90 dias de prisão domiciliar humanitária concedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Ao menos a família vai poder estar lá para acolhê-lo, então, que é o que se espera nesse momento, né? A gente falou muito sobre, que foi o que você acabou de dizer também, sobre usar a residência como um local para fazer reuniões políticas, de pré-campanha. Realmente isso vai ser mais difícil, porque todas as pessoas que forem visitar Jair Bolsonaro vão ter que passar pelo crivo, pela autorização do ministro Alexandre de Moraes. A gente já viu essa história lá atrás. Nos últimos dias que Jair Bolsonaro ficou preso de forma domiciliar, o ministro Alexandre de Moraes até estava sendo bem benevolente, liberou muitas visitas para o ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio, Nicolas, muita gente foi falar com Jair Bolsonaro à época. Vamos ver como é que vai ser dessa vez, nessa prisão domiciliar, lembrando que estamos em ano eleitoral, ano de muita conversa, ano de muita articulação, e já tem gente aí falando que Jair Bolsonaro pode, inclusive, mudar o seu nome para presidente, tirar de Flávio e colocar em Michele. Eu não acredito nisso. Para mim, Flávio já está mais do que escolhido. A gente também vai falar sobre isso hoje, porque tem pesquisa da Atlas Bloomberg que já tem resultado hoje, mostrando Flávio Bolsonaro crescendo nas pesquisas. Então, falei pra caramba, mas o ponto é, Jair Bolsonaro vai para casa, vai poder receber os filhos, com exceção, claro, de Eduardo Bolsonaro. É de uma surpresa a decisão do Alexandre de Moraes. A gente ia falando disso já tinha algum tempo, né, Neila, sobre a necessidade do Alexandre de Moraes ser razoável e proporcional em relação à decisão de mandar o Jair Bolsonaro cumprir a sua pena, pelo menos por um período, né? Ele deu 90 dias e depois vai reavaliar se ele mantém a prisão domiciliar humanitária ou se manda o Bolsonaro cumprir a pena no presídio
é normal, né? E por óbvio, a decisão dele colocou, né, que quem mora na residência não precisa de nenhum tipo de autorização judicial, né? Michele Bolsonaro, a filha dele e a enteada dele, que já vive na residência, não precisa de nenhum tipo de autorização judicial, né, nenhum tipo de restrição de horário para poder visitar o Jair Bolsonaro. Mas ele mandou, na decisão, né, algumas restrições aos filhos do Jair Bolsonaro, né, entre eles o Flávio Bolsonaro, apesar de ser advogado e poder acompanhar o Bolsonaro, né, em horários específicos também, né, é de segunda a sexta, né, pode ser todo dia, mas não pode qualquer horário também não, ter as restrições para encontros de advogados, e manteve de fora o Eduardo Bolsonaro, o que não é nenhuma surpresa também, haja vista que o Eduardo Bolsonaro, na decisão sobre a coação do curso do processo, né, um processo que o Eduardo Bolsonaro está sendo processado, ele já havia proibido o Eduardo Bolsonaro de conversar com o pai, inclusive por telefone, né? Então, a decisão dele apenas mantém essa lógica, né? Mas eu não deixo de registrar que, na minha opinião, é uma forma de provocação também, né? Deixando claro Claro. que o Eduardo Bolsonaro está fora, né, do rol de filhos que são permitidas as visitas nos horários específicos, né? Então, também não causa um tipo de surpresa esse tipo de provocação do Alexandre de Moraes, porque ele faz isso também no processo, né? Então, faz parte do modus operandi dele fazer esse tipo de expediente, Neila.